Tecnologia no agro. Conheça no agro. Conheça o software de gestão que vai transformar o seu negócio. Facilitamos a adoção de tecnologia na gestão dos procedimentos financeiros, administrativos, produtivos da bovinocultura e lavoura. Controle as informações do seu rebanho no seu dispositivo smartphone e ou tablet, com ou sem acesso à internet, sincronizando os dados dos animais e dos manejos com a nuvem Gerbov. Com a integração do app Gerbov, as balanças de pesagem e bastões de identificação animal, pode-se realizar os manejos de entradas, saídas, transferências, manejos de pesagem e sanitários, nutricionais, reprodutivas e troca de identificação do animal. Economize tempo e aumente o lucro. Entre em contato com o time Gerbov e marque uma apresentação demonstrativa. Versão brasileira, etc. comigo. Como que vocês estão? Já disse que eu quero o seu bem? Quero o meu também, não é mesmo, Bruno? É isso aí, meu irmão. Mais uma vez aqui. Prazer estar contigo de novo. Poxa, essa seriedade, cara. Você viu? Daqui a pouco solto, cara. Só pra dar a entrada mais. Você, cara, viu? Eu me inspiro em você, de verdade. Gente, hoje é o quarto episódio de uma temporada que estamos fazendo juntamente com a Funditur. Um agradecimento, eu não vou ficar mandando porque é melhor já aqui, já endereçado, ao gestor dessa casa, né, e o direcionador, né, de toda a equipe, porque a Funditur é feita de pessoas, né, e de grandes pessoas e grandes profissionais. E não é à toa, né, que não é ele que me falou, eu que busquei, né, saber que ela é modelo de fundação nacionalmente, exatamente. O que foi, Flávia? É que ela é modesta mesmo. É modesta, mas, cara, mas tem que ser. Hoje iremos conversar um tema importantíssimo, como todos os outros, mas esse é algo que é um trabalho que vem sendo realizado, precisa ser regado diariamente, né, porque vai mexendo muito com a consciência humana, né, para gerações futuras aproveitarem hoje o que nós aproveitamos, que é a sustentabilidade e a ação climática no turismo. E para isso, vamos conversar com a Flávia Nery de Moura, que se eu for ler, né, o currículo dela, a gente vai ter que ter mais um episódio. Pra gente é muito legal, né? Mas, Bruno, seja bem-vindo. Flávia, obrigado, super bem-vinda. É uma honra para nós, de verdade, e para a sociedade com aquilo que você vai expor, né, e mostrar o trabalho realizado, tá? Eu fiquei sabendo da sua história ali, sensacional. E Bruno, faz a apresentação, por favor, né? Vou fazer. Quem é a Flávia? Eu já vi aqui. A Flávia é uma turismóloga que estava perdida no Imaçu. Estava fora do propósito dela, tá? E eu resgatei ela pro lado bom da força. Quer dizer, a Flávia já acompanha ela já há 8 anos, né? Porque a gente está dentro do governo, começa a conhecer as pessoas. Eu já havia sido apresentado a ela, porque ela é da turma do meu pessoal da fundação, de turismólogos, de 20 e poucos anos de formação. E já tinha alguns anos que eu ficava meio que jogando, vem Flávio, vamos trabalhar conosco, vem voltar para sua origem. Até que quando o Riedel assumiu, e eu tinha que renovar a equipe, eu queria ter dado, né, dar um outro direcionamento para a fundação, e a pauta climática já tinha começado a ser trabalhada no final de 2021 para 2022. Então, quando girou o ciclo, veio o Riedel, eu falei, agora é a oportunidade de renovar a equipe. E aí eu fui bem direto, fiz o convite para a Flávia, falei, Flávia, tá na hora de você vir para sua casa. E ela recebeu, acho que bem impactada, ela pode contar, e eu conversei com o André, que é o presidente do Imaçu, e ele foi muito pronto, e de poder, né, ceder a Flávia pra gente, a gente ganhou, assim, muito tendo a Flávia conosco, porque ela, na verdade, é nossa coringa agora, dentro da fundação, toda a pauta, não só ligada à parte ambiental, toda a pauta ESG, né, e de inclusão, enfim, ela é disposta para tudo, essa guria não dorme,
Então, assim, eu estou muito feliz de ter Flávio na equipe, porque a gente ganhou muito, o Estado ganhou isso, e o Brasil também, porque a gente ganha uma nova liderança na questão ambiental, e por isso que o Mato Grosso do Sul hoje é o líder da agenda climática no turismo brasileiro. É uma honra recebê-la. Olha a responsabilidade. Não, isso que eu ia te falar. Depois do que o Bruno falou, nossa senhora, que né? bom, hein? Nossa, caiu nem pedir aqui. aumento, né? Já. Caiu aqui, mas obrigada pelo convite. Acho que é uma oportunidade incrível aqui também da gente falar um pouquinho das ações que estão sendo lideradas pela Fundação de Turismo, em nível internacional até, né? Porque a gente tem todo um trabalho aí de alcance, né, global até, nas referências do que a gente está fazendo. Então, é muito bacana também ser liderada pelo Bruno. Então, isso, ele dá toda uma autonomia de trabalho, mas a gente tem, assim, um propósito muito grande, assim, que é posicionar o Estado mesmo com as melhores práticas aí de sustentabilidade no turismo, com práticas ESG no turismo, e é um pouquinho disso que a gente vai falar aqui hoje. E Flávia, assim, sabendo que, né, o turismo no Mato Grosso do Sul, ele é totalmente baseado, estruturado com recursos naturais, né, pelos recursos naturais. Em cima disso, como que você consegue equilibrar, conciliar o desenvolvimento com a preservação, a conservação no caso, por exemplo? Bom, historicamente a gente tem, né, esse turismo todo baseado aqui nos recursos naturais do Estado, na natureza, né, em todas as belezas naturais que nós temos aqui. E isso a gente já vem há mais de 30 anos, né, há mais de quase 40 anos aí, estruturando em bases responsáveis, em bases sustentáveis. Então, a gente já tem desde os primeiros procedimentos de licenciamento ambiental, de empreendimentos turísticos no Estado. Então, isso também já deu um ganho, né? A próprio envolvimento, engajamento da população, quando começa o turismo em Bonito, com a questão dos guias, né? Então, isso já traz um diferencial também para os nossos serviços aqui, que são oferecidos no Estado, né? Para toda a operação que é feita aqui no Estado. E o envolvimento da comunidade, esse respeito à natureza e, lógico, as práticas de governança que foram adotadas também, eu acho que isso tudo fez muita diferença para essa jornada do turismo aqui no Estado. Então, isso, com certeza, tem um valor que hoje nos dá esse respaldo também para continuar trabalhando, né, Bruno? Você tem um destino que começou certo, né, Clóvis? Uhum. Que eu acho que é o grande ganho mesmo, né? O diferencial do Mato Grosso do Sul, tanto Bonito, especialmente, o processo de organização de 30 e poucos anos atrás, e o Pantanal pelas suas características também, né? De ambientes grandes, né? Com pouca população, e a questão da conservação parece que já estava incutida ali nos pantaneiros, que, de novo, eu sempre falo isso, são os responsáveis por o bioma estar conservado em mais de 80 e tantos %, mesmo com o ciclo de queimadas e tudo, porque o Pantanal vive disso também. Então, deu assim, a gente tem um pouco de sorte nesse aspecto, né? Dessa junção dos biomas com essa governança que se formou, que acabou criando essa cultura da conservação em alguns destinos, claro, isso não é a tônica de todo o Estado. Isso vem agora mais recente, com uma política mais para o território, né? E aí que o governo vai lá e lidera esse processo, mas ela tem uma base histórica também nisso que Flávio colocou, especialmente em Bonito e região, a questão do controle da capacidade de carga, dos empresários terem investido corretamente. E eu vejo um pouco do Pantanal também pelas características do que é o bioma e do que são as atividades, por exemplo, da pecuária, que mesmo acontecendo lá durante séculos, ela aconteceram meio que harmonização com o seu meio ambiente, porque foram práticas aprendidas pelos pantaneiros, né? A adaptação, né? E eu acho que até a organização desses territórios, né, isso acaba, assim, claro, a gente falou aqui de Bonito e Pantanal, mas a gente tem muitos outros atrativos, a gente tem uma abundância de recursos naturais, de cachoeiras, de rios, e a gente tem essa memória afetiva também, como sul-mato-grossense, né, de tomar banho nos rios quando a gente era criança. Então, as cachoeiras, né, enfim. E aí, isso tudo também nos dá um respaldo, nos dá base também para orientar, enquanto órgão de turismo do Estado, orientar essas práticas que sejam mais responsáveis também para esses outros destinos que ainda estão em fase de estruturação. Então, é muito bacana também a gente ver, é claro que o que é aplicado num território não vai ser a mesma prática no outro território, né? Mas alguns modelos, sim, a gente pode buscar implementar, respeitando as singularidades, né, de cada um dos territórios, enfim, todas as relações que estão ali envolvidas, isso é bem importante. E
E eu acho que o direcionamento em nível global hoje também, né, do que é uma prática responsável no turismo, também nos dá o respaldo também para atuar nesses territórios. Isso é importante. O Bruno tinha dito uma coisa em relação ao pecuarista na parte do Pantanal. Eu tenho um conhecido que mora nos Estados Unidos, na Califórnia, e ele falando sobre, né, todo ano, ou quase todo ano, tem desastres de fogo na Califórnia, decorrentes de situações diversas. Sim. Esse ano foi impressionante, né? Sim, foi avassalador. E passou um programa lá, e ele disse que sem a atuação do homem, já esses incêndios, né? Essa ação sem a manipulação do homem já acontecia. Né? Então a gente também tem que entender também que na região do Pantanal, muitas vezes, né, às vezes sim, né, fizeram alguma coisa errada ali e tal, que acontece. Mas a grande maioria é a natureza mesmo que produz isso. Eu me lembro, quando era novo no Pantanal, você estava com sensação térmica de 60, 62 graus, sensação térmica, né? Eu estou falando, isso daí era real. Sim. Mesmo. E você via embaixo da palhada meio que brasa, assim, combustão. Porque e não tinha sentido, porque ninguém colocou aquilo, né? Então as pessoas precisam ter essa consciência e às vezes fugir um pouco da narrativa disso e aquilo. Os erros com a manipulação humana existem? Existem, né? Tudo que em relação ao ser humano existe o positivo e o negativo. Mas existem situações climáticas atípicas que geram, né, esses tipos de problemas que acontecem não somente no Brasil. Não, histórico, Pantanal, mais de 300, 400 anos todo, a questão de manejo, material orgânico, o ciclo das queimadas, sim, o ciclo da seca e das cheias, sim, o que está aumentando agora mesmo, condição climática, câmbio climático, né? E pessoas que não são do Pantanal também, que estão lá e que não sabem fazer manejo de fogo. Se é criminoso ou não, eu não sou investigador para isso, mas tem uma relação com a falta de conhecimento do que é o Pantanal e se arrenda terras, e isso pode gerar fluxo. Só que a gente está aprendendo muito com isso agora, o governo tem aprendido, né? Sim. Esse ano eu acho que vai ser melhor assim, a atuação do governo, com certeza. Lições aprendidas a cada ano em relação a como combater, com as melhores práticas internacionais. É importante as pessoas saberem também que nós estamos aprendendo a lidar agora com essa nova situação, né, para poder fazer esse combate antecipado e minimizar algo que vai continuar. De novo, é o ciclo do Pantanal. Sim. Como é que a gente vai se deparar diante disso, antecipa, se resguarda mais, e o Estado tem feito isso, para mim, numa velocidade interessante, respondendo e se antecipando agora em algumas questões. E com esse trabalho executado junto ao Funditur e toda a equipe, né, é muito impressionante. Agora o momento é muito sério, porque o mundo está de olho no Mato Grosso do Sul, né? Então, não, no Brasil, se é por causa da COP30 também, então assim, os olhares vão estar para cá, não vai ser só a Amazônia, o Pantanal é um bioma que está sendo cada vez mais conhecido por ambas as razões, ou as questões ambientais, ou de fato os destinos do Pantanal, né, a exposição, o posicionamento. Esse ano vai ser o ano do Pantanal para a Embratur, que é o órgão de promoção internacional. Então as ações da Embratur, especialmente no mercado norte-americano, o Pantanal vai ser o carro-chefe, vai ser a estrela do Brasil esse ano. Então é o ano do Pantanal, para mim em todos os sentidos, né, desse melhoramento da gestão do Pantanal, do manejo do Pantanal, né, das políticas ambientais do governo agora, a lei do Pantanal instituída, o fundo do Pantanal agora acabou de ser regulamentado, o governo já colocou acho que 30 milhões no fundo do Pantanal, vai começar a ter pagamentos por serviços ambientais também no Pantanal, né, Flávia, algo que já acontece já em outras regiões do estado, como é o caso da Serra da Bodoquena, ou seja, o produtor um compromisso, né, de aumentar as áreas de conservação, manejo mais responsável, tendo pagamentos por esses serviços ambientais. Então, assim, a gente vai estar num momento bem interessante. É o ano do Pantanal em termos de disposição, com certeza. E essas são estratégias que são estratégias de políticas públicas que são assertivas e que tentam envolver a sociedade também, né, nessas Sim. práticas, nessas melhores, na melhor condução dos trabalhos que são feitos, nesse caso, nas propriedades rurais, né, e também de outra forma de envolver. Então, a gente tem desde o estabelecimento das áreas protegidas, como uma política pública já prevista na Constituição Federal, já com recomendação do Ministério do Meio Ambiente, então, e também o pagamento de serviços ambientais entra aí como uma estratégia também de valorização dessas boas iniciativas, dessas boas práticas também no Pantanal. Então, isso está bem abarcado agora pela legislação, pela lei do Pantanal, e a gente espera que seja um sucesso, a gente quer ver o turismo também, né, e aí, fazendo esse gancho aí com toda essa crise climática, com toda a questão dos incêndios do Pantanal, o nosso
nosso desafio, o nosso trabalho hoje está pautado justamente como fazer com que o turismo possa contribuir com essas iniciativas, né? Então, tem o que está sendo falado bastante agora, é o turismo regenerativo. Então, como é que o turismo, ou o turista, pode deixar o ambiente melhor do que ele está encontrando? Então, a gente vinha, o turismo sustentável, né? A sustentabilidade, a gente se respaldava aí por manter os recursos naturais para as próximas gerações. A gente já está vendo que as próximas gerações não vão ter o que a gente tem hoje, né? Isso já é fato. Então, como é que hoje o turismo pode contribuir para deixar um ambiente, um destino, um local melhor do que ele está encontrando, né? Então, o nosso trabalho também está se respaldando aí em algumas estratégias para fazer com que o turismo também contribua com a regeneração desses destinos. Você pode ver que as ações, né, as políticas públicas que vocês adotam e tocam a gestão disso tudo, é um turismo limpo, né? A tentativa é essa, né? O turismo sempre foi falava que era indústria limpa, né? Não é bem verdade, né? O turismo mal conduzido, pelo contrário, já que ele trabalha com todos os outros setores. Então, se ele injeta mais turista numa cidade, se aumenta fluxo, aumenta consumo e aumenta tudo que tem também que pode ser de ruim para uma cidade que não esteja preparada. Consumo de água, rede de esgoto, energia, resíduos, tudo pode contribuir de uma forma ruim. Então, assim, a gente procura que ele seja o melhor segmento de atividade, mais responsável. É uma busca. De novo, as características do Mato Grosso do Sul permitem também e nos dão mais responsabilidade para que a gente faça isso. Nós temos, de novo, o melhor destino de ecoturismo do Brasil. A gente tem um dos biomas mais diversos e com maior taxa de conservação ainda, que é o Pantanal. Então, a responsabilidade deste Estado é muito maior, né? Mas está caminhando. Eu fico muito tranquilo hoje que a política de Estado, Clóvis, ela completa agora 10 anos, desde a gestão do Reinaldo I, que já se definiu para onde que o Estado ia arrumar, né? O primeiro Estado signatário do Acordo de Glasgow, a Fundação de Turismo, o primeiro signatário do Acordo de Glasgow, que é um compromisso com a redução da pegada de carbono, pagamento por serviços ambientais, aumento das áreas conservadas, aumento da produtividade e redução da pegada de carbono. Essa conta, eu vou até repetir para as pessoas entenderem, né? Para a Europa, né, dentro lá do eurocentrismo ainda, né, que ainda domina o mundo, e a gente está precisando virar um pouco globo terrestre para ver quem que é o centro da Terra, ainda se prega que o consumo animal é algo negativo para o meio ambiente. Essa aí não é uma verdade imposta e colocada e dita e reproduzida na Europa. E aí nós temos um estado do Mato Grosso do Sul, um produtor de alta performance de gado, né, que aumentou o número de áreas protegidas, né, versus as pastagens degradadas que tinha, recuperou pastagens. E tem muito a recuperar. Aumentou a sua produtividade agropecuária e já reduziu a emissão de carbono na Terra, na atmosfera. Então agora os especialistas me expliquem como isso é possível. Esse só é o recado que a gente está levando para o mundo. Ano passado, nós tivemos num fórum, que foi um fórum só sobre a agenda climática para o mercado do ecoturismo mundial. Só 50 convidados. Então, só a Europa, Estados Unidos e a gente. E foi na Suíça. E é onde eles mais pregam baixa do consumo de carne, veganismo, como se a comida vegana não viajasse de avião também, não liberasse também. Mas é outra conversa. E a gente levou 2 especialistas lá, né, Flávia? O Arthur Falsetti, que é o nosso secretário executivo do Meio Ambiente, especialista nessa área, e o doutor Daniel Vargas, que é um doutor na área mesmo de meio ambiente, desenvolvimento, né? Estudou fora, estudou transição energética, estudou em Harvard, enfim, uma bagagem internacional muito grande. Eles foram lá falar sobre isso que eu falei aqui, mas de uma forma muito mais profunda, porque eles são especialistas. Eu tenho os feedbacks que as pessoas ficaram primeiro assim, atônitas, paradas. O CEO da ITTA, que é a maior organização de turismo de aventura do mundo, só faltou abraçar o Daniel, porque ele não sabe, ele escutando aquilo, não é possível que isso está acontecendo, porque eles só estão olhando ainda o meridiano para cima. Europa, Estados Unidos, nós estamos nos trópicos. E os trópicos é onde está a solução do planeta. A biodiversidade está aqui, as áreas de conservação estão aqui, a produção alimentar está aqui, a energia renovável está aqui, né? A matriz energética do Brasil renovável, se não me engano, é 90%. Os Estados Unidos é menos de 10%. Europa também. Tem um dado que, se não me engano, de cabeça, 7 ou 6% das áreas totais dos Estados Unidos estão protegidas.
Europa 30%, porque reflorestou mais de 20%, e o Brasil mais de 65% da área total está conservada. E a gente está escutando da Europa o que a gente tem que fazer ainda. Então a gente está tentando inverter esse jogo. E quem está lutando para isso somos nós, o turismo. Nós estamos colocando essa agenda. Esse dia eu forcei a nossa ida para esse evento. Falei com o Xena lá, falei, vocês precisam escutar a gente. Tá? Eu quero estar dentro desse evento. E a gente conseguiu estar lá. E isso vai servir, porque a gente em breve vai ter esse evento aqui no Brasil também, o evento de turismo de aventura em Bonito, daqui 2 meses, onde a pauta da agenda climática vai ser muito presente. Então, na hora de começar a inverter isso, porque o Mato Grosso está provando que essa dicotomia, agro-conservação, não necessariamente precisa ser uma dicotomia. Lógico. Se for bem trabalhada, né? E é bem interessante isso que o Bruno está dizendo, porque geralmente a gente fala assim, vamos nortear o trabalho, né? O que é o nortear? Né? Acima do hemisfério norte, Lógico. né? Então, a gente agora, acho que com isso, a gente já pode começar a falar que todo mundo tem que começar a sulear também, né? Essas estratégias, né? Então, pensar nas estratégias que o hemisfério sul também está adotando, né? Para contribuir com essa crise climática que a gente está vivendo em nível global, assim. Tem muita estratégia aí que precisa ser considerada na conta, né? E isso que não... Assim, a grande discussão é essa. Eu fiquei impactado com o que vocês falaram aí. Agora, eu fiquei impactado como cidadão. Eu achei... formidável isso, né? Essa que os trópicos estão as soluções, né, para o mundo, né? Mas se você olhar, aqui... Mas eu não tinha pensado, eu nunca pensei dessa forma, e eu me acho uma pessoa que me forma bastante. Não, eu alguns anos atrás, Clóvis, eu ia para as feiras, eu ficava também escutando os americanos, os europeus falando, e achava que a gente era o mínimo. Mas era aquela questão mesmo, sempre voltar para a Europa. Aí você começa a estudar, a aprender e ver, na verdade, mais do que isso, o que o seu estado está fazendo. Então, eu tenho levado um mantra agora nas minhas apresentações internacionais de que nós não estamos dizendo para vocês o que vocês têm que fazer. Nós estamos dizendo o que nós estamos fazendo. E só. Ao contrário do que vocês têm feito. Porque eles estão dizendo para a gente o que a gente tem que fazer. Porque eles não fizeram no passado. Essa é a questão. Você tem uma região, de novo, da Europa que precisou reflorestar mais de 20% para chegar a 30%. E você tem um país como o Brasil que tem mais de 60%, que tem uma matriz energética renovável. O estado do Mato Grosso do Sul, o governador fala isso. Se contar o gás natural, a gente tem quase 100% da matriz energética renovável. Se tirar o gás natural, 90%, 91%. Ele fala que são os 2 pontos, né? A transição energética e segurança alimentar. E o estado do Mato Grosso do Sul está trabalhando fortemente nisso, se tornar o primeiro estado carbono neutro, até 2030, industrializando, as indústrias todas surgindo já verde, assim, limpas. Se pegar todas essas fábricas de celulose, Clóvis, elas já podem, inclusive, vender excedente de carbono, algumas delas. Quando tiver tudo regulamentado, porque ela já tem forma de trabalhar, já que ela pode vender excedente de crédito de carbono. Uma indústria. Então, assim, é interessante o que está acontecendo aqui. Então, eu estou querendo cada vez mais estar muito ciente ou consciente disso para começar a fazer o contrário, levar isso para fora por meio de ações. É isso. Não dizer você tem que fazer isso, porque as vaquinhas são as vilãs. Então, sim, você vai aprendendo, né? O Bruno, eu vou até pedir ao senhor, não, depois, né, ao senhor, que você repita o mantra no finalzinho do episódio, porque tá bom. É um show pro mundo isso, né? Agora, Flávia, doutora Flávia, nos explique o que é o Acordo de Glasgow. Nossa, que desafio, Não, né? porque vocês falando, vocês tinham falado Sim. ali, né? Glasgow é Escócia, não é? É uma cidade Escócia. Depois eu contei uma história para ela, depois eu conto. Tá. E o Acordo de Glasgow é o resultado de uma das conferências do clima, né? Que ocorreu em Glasgow, a COP, se não me engano, a 26. Acho que foi 26. A COP 26. E o que ocorre com esse acordo? Além dos compromissos para todos os territórios, né, para todos os países, surge também dentro da agenda da ONU, né, aí com todas as suas pastas, né, aí a ONU Turismo também se associa e se responsabiliza também em coordenar esse processo que a gente chama de descarbonização, então desse processo de diminuir as emissões de gases de efeito estufa também do setor do turismo, porque o turismo, ele contribui para as mudanças climáticas, para a emissão dos gases de efeito estufa, mas também é afetado
pelas mudanças climáticas, né? Então, tem uma relação aí, um balanço que precisa ser considerado também. E o Acordo de Glasgow para o turismo vem justamente para orientar o que o setor do turismo deve fazer para ter práticas mais responsáveis, mais comprometidas aí com a questão da crise climática global. Então, é isso. E foi assinado Assinado, nós assinamos. Sim. A então fundação é você já sai signatária. lá com as suas responsabilidades. Tem já uma série de eixos, tem que trabalhar, de objetivos. A gente tem, inclusive, a partir disso, um plano de ação climática elaborado e que a gente já está implementando esse plano. O Mato Grosso do Sul também é o primeiro destino, bonito, né? A ter o plano de ação climática, né, elaborado e em implementação. Falam que é um dos primeiros do mundo, porque eu nunca gosto de falar do mundo, porque o mundo é tão grande, mas as nossas certificadoras que trabalham conosco, destino carbono neutro, né? Porque Bonito, antes de tudo, começou pela certificação como o primeiro destino de ecoturismo do mundo carbono neutro. Essa é uma certificação também reconhecida pelas Nações Unidas. O que ela fez? Algumas empresas desenharam a metodologia para mensurar pegada de carbono de destinos turísticos. E como neutralizar isso, como medir e como neutralizar. A ONU foi lá e referendou. Então, ela validou uma metodologia. E Bonito, por iniciativa nossa, é o primeiro destino do mundo de ecoturismo carbono neutro certificado. E agora está sendo recertificado. Nós estamos já no segundo ciclo de certificação. E depois disso surgiu a gente tem um plano hoje de ação climática para o turismo, que não serve só para Bonito, mas a gente começa por Bonito, porque é o destino mais complexo também do estado. E agora para a fundação, então assim, a gente não foi só uma assinatura, porque eu sempre falo isso, eu falo com tranquilidade, viu, Clóvis? Assinar o acordo é fácil. É só o cara mandar o documento lá e botar a sua assinatura digital. Mole, eu assinei com tranquilidade. Agora é implementar esse plano, medir, né, e apresentar os resultados, que são elas, e a gente tem conseguido fazer. Flávia coordena isso, porque para cada objetivo da Acordo de Glasgow, por exemplo, regenerar, descarbonizar, a gente tem as ações que nós estamos fazendo para impactar isso. Para ser bem par e passo. O que vocês pedem aqui, Acordo de Glasgow, a gente está fazendo isso. Aqui a gente faz isso, então a gente tem esse plano elaborado e cada vez mais tentando difundir isso para que o Estado possa também, os outros destinos, absorver o trabalho, né? O que eu acho bacana também de destacar aí é nesse contexto que eu vou para a fundação, né, Clóvis? Estava tudo bem lá no Imaçu, estava tudo certo, mas aí o Bruno vem com esse grande desafio, né, assim, sair completamente da zona de conforto, não era um tema de atenção ainda, apesar de estar integrando, inclusive, pelo Imaçu, a política estadual de mudanças climáticas, de acompanhar um pouco dessa discussão, mas não era um tema muito próximo ainda, né? E aí, nesse momento que eu vou para a fundação, e o compromisso o convite do Bruno foi justamente, toque isso aí, né? E tocar isso aí também tem sido um desafio, mas o que é bacana? Essa estratégia ela vem justamente para reposicionar o turismo do estado no pós-pandemia, né? Então, como é que a gente vai captar novos turistas mais conscientes, mais responsáveis, aliados com a política estadual de ser um estado carbono neutro? Como é que o turismo contribui com a agenda da política estadual de mudanças climáticas? Então, o nosso desafio na fundação é estar alinhado à política estadual e também fazer essa contribuição aí para o planeta, né? Então, até a gente assim, tem um grande mote assim, que a gente tem utilizado para as nossas ações desafios globais, ações locais. Então, o que a gente está fazendo hoje nos territórios para contribuir com a crise climática? E essa responsabilidade que a Funditura assumiu perante a ONU Turismo, o Acordo de Glasgow, ela tem 5 princípios, 5 orientações que a ONU já diz o que a gente tem que fazer. Então, o Bruno vai me ajudando aí também. Uma das primeiras ações é a medição das emissões de gases de efeito estufa. Então, o compromisso a sua instituição está fazendo a medição das emissões dos gases de efeito estufa, para o setor do turismo, enfim. E aí a gente entrou com 3 grandes estratégias, né? Uma estratégia é a medição da própria... A gente começa com Bonito, então a medição das emissões de gás de efeito estufa de Bonito. Isso foi lá em 2022, recebeu a certificação, está consolidado, reconhecido dentro da política da ONU Turismo. Então, essa foi uma ação. A outra ação agora que a gente fez concluiu o inventário da Fundação de Turismo. Então, a gente está aí com o desafio de ser o primeiro órgão público de turismo
do estado, talvez do Brasil, a gente está checando isso aí, mas a gente já concluiu o inventário de emissões da Fundação de Turismo. A gente vai neutralizar, a gente vai ser uma instituição carbono neutro também. De todas as operações da Fundação de Turismo. Tudo, tá? Carro, lixo, aéreos, viagem, tudo, 100%. Tudo. A gente vai neutralizar 100%. Então, a gente está nesse processo, né, caminhando nessa jornada aí de descarbonização da instituição. Então, a gente já tem uma orientação para um destino, que é esse destino complexo. Quer dizer, se a gente conseguir fazer isso em Bonito, a gente consegue replicar isso em todos os outros destinos do estado, orientar ao menos, né, os municípios, as instâncias de governança regional do turismo, de como cada um pode contribuir com essa agenda. E uma outra agenda também bacana para isso é orientar as empresas, né, o setor privado do turismo a também ter uma agenda mais responsável, um trabalho mais responsável, aliado com essa questão da ação climática no turismo. Então, isso é uma ação, a medição, o primeiro compromisso que a Fundação fez, tá? A outra ação é a descarbonização. Então, a ONU Turismo orienta também que a gente tem que ter um trabalho aí. Você já inventariou, você já sabe quais são as suas emissões. O que você está fazendo agora para diminuir essas emissões? Então, é a agenda de descarbonização do turismo. Para isso, a gente está construindo uma política estadual, com orientações aí para os municípios, para as instâncias de governança, para as empresas, para poder orientar mesmo. Esse setor é um tema novo para todo mundo. Quer dizer, nem todo mundo está na agenda da sustentabilidade ainda, né? E menos ainda na ação climática. Então, isso é o que a gente pretende, enquanto instituição também, é orientar todos que estão envolvidos aí com essa agenda para melhorar isso aí também. E só um parênteses para ser bem prático. O que é reduzir a pegada de carbono para a empresa? E que a gente começa pela fundação. Uma coisa que parece ser bem simples. Mudança de combustível nos carros da fundação. Você trocar do gasolina para o álcool é mais de 80% a menos de redução de carbono. Eu já uso álcool no meu carro já há quase 2 anos. Eu também. Eu já estou fazendo a minha parte. Bruno, mas é mais caro. Nem mais caro às vezes faça a conta. Se tiver relação lá 70-30 do álcool. Muito influenciado pelo professor Saulo, né, sim, Bruno? total. Então, assim, faça a conta. E mesmo assim, se eu gastar R$100 a mais por mês, eu vou gastar. A decisão foi minha. E agora a fundação, a partir de junho, porque a gente compra, tem uns requisitos, os contratos. Na hora que for renovar o contrato, a gente não vai mais comprar gasolina para os carros, vai ser só álcool. E a gente tem uma caminhonete diesel, que a gente vai ter que ver o que faz com ela, né? Porque ela não é bicombustível. E quem sabe tentar veículo elétrico também. Então, se eu faço pela fundação, Clóvis, aí eu posso falar com o empresário. Você já pensou em trocar o combustível do seu carro? Porque eu comecei lá dentro da fundação. Porque se a gente não começar dentro da fundação, que moral que eu tenho para poder falar com os empresários? Então, a gente começou certificando bonito, veio os empresários, gostei disso, quero certificar a minha empresa. O que é isso? Aí o primeiro, claro, não poderia ser diferente do Eduardo Coelho, que é o dono do Grupo Rio da Prata, falou, eu quero isso. Foi lá e certificou os 3 empreendimentos dele. Só que ao contrário do nosso, ele não é carbono neutro, porque a gente neutraliza. O que é isso? A gente mede quanto que emite em Bonito, depois compra crédito de carbono e compensa. Ele está tão à frente que ele é carbono negativo. Ele sequestra mais carbono do que emite. Então ele não precisa nem comprar nada, porque ele já faz as medidas dentro das propriedades dele. Que inclusive são fazendas, tá? E tem produção de gado, só pra gente poder deixar todo mundo na mesma página. Senhora, ele é pecuarista, cara, né, de alta performance de genética animal, conservacionista, pré-mundial de ecoturismo e hoje certificado que chama Climate Positive, ou carbono negativo. Então isso é uma das coisas. Transição energética, uso de placas solares, gestão de resíduos sólidos e orgânicos. Esses 3 pontos, se o empresário atuar, ele já está com 80% já de objetivo alcançado de redução de carbono. Lixo, energia, combustível. Então, a gente não está falando de contas, de metodologias difíceis, igual a Silvia, né? Eu gosto de falar a Silvia, que é do hotel Paraíso das Águas. É o primeiro hotel lixo zero, certificado de Bonito. Lixo zero, do Estado. Ela fala uma coisa, a sustentabilidade, ela fala até que é do nosso vídeo, né? O único investimento que requer para ser mais sustentável é o pensar. Nossa. Não é o dinheiro. Palavras de uma empresária que hoje é certificado lixo zero. Então, assim, para dar exemplo, para ficar bem prático, quer começar a descarbonizar a tua empresa? Faça isso. Tira plástico, gestão de resíduos orgânicos, resíduos sólidos, energia e combustível do carro da sua equipe. Já está contribuindo bem.
E essas fontes de emissão, elas já estão consolidadas nessas metodologias internacionais que fazem esse controle, né? Que fazem essa medição aí dessas emissões. Então, já se sabe quais são as principais fontes de emissão, né? Já tem orientação do que fazer, né? Então, nessa agenda de descarbonizar, o nosso papel enquanto Fundação de Turismo é trazer esse alinhamento estratégico para os destinos, para as empresas, para as instituições, para que a gente possa estar costurando isso tudo aí também, né? Aí gerenciamento de resíduos, essa mudança do combustível, então isso tudo já tem como uma orientação também, tá? E aí, só para continuar, a gente está falando dos compromissos que a Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul assumiu aí na Acordo de Glasgow. Então, a gente já falou da medição, da descarbonização e a gente tem a agenda da regeneração também. É o outro compromisso que nós fizemos. E aí, nessa agenda da regeneração, como é que a gente apoia, né, iniciativas que promovem a regeneração de ecossistemas, de espécies. Então, a gente também está construindo essa agenda com parceiros, que nós já temos também, né? Então, Flávia, rapidinho, tenta ser um pouco, assim, por exemplo, como que são essas ações, assim, de uma forma mais... Dá um exemplo de um projeto. Da regeneração? Da regeneração, hoje a gente tem caminhando com o OnSafari, é um projeto de conservação de espécie, uma espécie-chave, que é a onça pintada. A gente tem parceria também sendo formalizada com o Instituto Arara Azul. Quer dizer, isso são projetos já consolidados no Estado, Clóvis, e que já andam com as próprias pernas. Tá. Só que o compromisso climático que nós temos é o quê? Apoiar, colaborar, regenerar iniciativas como essa. Então, aonde a gente está se respaldando, onde a gente está se apoiando? Nessas iniciativas que têm algum tipo de relação com a gente, né? Então, a gente buscou os principais projetos de conservação aqui no estado, né? Então, tem o Instituto de Conservação de Animais Silvestres, que tem um projeto com Tatu Canastra, que tem projeto com Tamanduá-Bandeira, que tem projeto com o Anta, lá da recuperação de floresta, o Instituto de Águas da Serra da Bodoquena, que faz um trabalho incrível também de manejo do solo nas propriedades rurais que estão na beira do Rio Mimoso, que é um grande local de atrativos turísticos também, né? Então, a gente está buscando projetos e iniciativas que têm algum tipo de relação com o turismo, né? Que tem alguma interface e que a gente também possa apoiar e potencializar essas iniciativas. E aí, a gente entra na agenda do turismo regenerativo, que é o turista que também está envolvido, então, os turistas que vão ver o projeto OnSafari, como é que ele deixa esse ambiente melhor do que ele encontrou. Ele pode contribuir, ele pode, na propriedade, replantar, ele pode participar dessas práticas, isso é um pouco a contribuição dele. Reflorestamento é uma coisa bem mais fácil para as pessoas entenderem. Existem propriedades que promovem isso, o turista vai para lá e faz plantio de árvores. Isso é uma ajuda super legal, porque ajuda na captura de carbono. Então, assim, bem simples, um exemplo bem simples para entender um tipo de projeto que pode ser bem viável para qualquer empresa. Como é que o turismo apoia os projetos de agroecologia aqui no estado, ou de agricultura orgânica? Como é que esses produtos podem estar associados à cadeia produtiva do turismo? Comprar perto, né, de produtores locais, menos deslocamento, você está contribuindo para a regeneração também e redução de carbono. Eu vou fazer uma pergunta de leigo, tá? Eu acho que é importante, né? Que tem muitas pessoas que vão assistir que não entendem direito, né? Como eu, por exemplo. E a gente está aprendendo também, Clóvis. Também não tem alguma coisa, investimento na parte de turismo ou de meio ambiente, alguma coisa para iniciativa privada também, alguma coisa do imposto de renda, não tem? Ou não? Aqui no estado eu desconheço. O que eu conheço mais só mesmo é o PSA, que é o pagamento por serviços ambientais, que é um pouco dessa relação. Se ele aumenta a área de conservada, né? Se ele recupera áreas, eles recebem por isso. Então, isso é uma política que... Acho que é cultural. Pode ser da cultura, tem. Pode ser da cultura, tem. A gente não tem no ICMS ecológico aqui, né, Flávia? A gente não tem, né? No ICMS ecológico tem o benefício pros municípios, né? Para empresas, a gente pode investigar, eu acho que ainda não tem desculpa, também. Eu estou perguntando porque... E do imposto de renda é uma estratégia bacana também da cultura, para apoiar cultura, esporte e projetos sociais. Isso tem sim. Então, o indivíduo, o cidadão que queira contribuir com essas iniciativas, ele tem sim, ele pode, o retido, né, o imposto que é retido, ele pode reverter isso em projetos sociais. Já é na fonte, já chega, exatamente. Já vai batendo. Exatamente. Que é, um baita de um negócio, né? E esse regenerativo dá recorrência nisso, né? Então, para ficar no radar. Uma recorrência. Eu vou falar uma coisa, um dia desse eu estava indo para a chácara do meu sogro e da minha sogra, eu vi um tatu canastra. E é difícil você encontrar o tatu canastra, hein? E eu sei que é o canastra, porque ele deu uma erguidinha,
Entendeu? Eu não bebo mais, então... então Você viu ele em pé. Eu vi ele em pé. Eu sei a diferença de um canastra pro bolinha, pro galinha, essas coisas todas. Tenho certeza. E esse projeto, ele é muito forte aqui, o do Tatu Canastra. É muito forte aqui no estado. Tem o da anta, tem o tatu canastra, arara azul, onça. Ou seja, 4 espécies que antes eram... Papagaio também, né? Tem alguns que, assim... Jiboia, projeto Jiboia Projeto Jiboia também, né? Tem, né? E assim, nesse aspecto específico aí do Tatu Canastra, né? Eu tive uma reunião recente agora com o ICAS, né? Que é esse instituto que faz a pesquisa com tatu especificamente. ICAS. E eles contando do quanto o Tatu Canastra estava destruindo os apiários que tinha aqui no estado. E aí eles começaram um projeto específico para orientar as medidas que os meliponários, né, teriam que adotar só para inibir, só, né? Aumentar um pouquinho a altura, enfim, né, criar uma situação. E aí disso nasceu um projeto incrível que eles estão apoiando também, de tatu e mel, né, assim que e aí tem uma certificação que eles dão também para quem participa desse projeto. Então você contribui com essa produção e está fazendo bem para a natureza, né? Porque ainda tinha esse problema ainda. O canastra é alto, né? Alcança, né? Mas a gente está, assim, a gente está se apoiando, né? Buscando formas aí de apoiar iniciativas como essa, levar para nossa promoção, né? Então, toda a parte da promoção que o Bruno depois vai falar também, sempre foi respaldado nos recursos naturais, no rio, na caverna, na cachoeira. E agora, o que a gente pensa? Trazer também esse posicionamento, de trazer esses projetos, essas iniciativas também para divulgação, né? Eu estou impactado. Vamos lá. Se Deus quiser, e vai acontecer, Deus, juntamente com o trabalho de vocês, né? Vocês conseguem a certificação. Para a fundação, sim. Não, para Bonito. Para Bonito já é certificado, agora está sendo recertificado. A gente vai... detalhes agora, já foi, inclusive, acho que está sendo encaminhado agora, né, para as Nações Unidas para validar. O que significa para o destino? Primeiro dá um selo de qualidade internacional, dá uma lupa ali, na verdade, dá um canhão de luz do mundo vai para lá. Isso aconteceu quando certificamos pela primeira vez, as pessoas que estão na área começaram a falar, porque Bonito, por incrível que pareça, ainda não é um destino tão internacional quanto o Pantanal. Só 10 ou 15% do fluxo de Bonito é internacional. O Pantanal é 70%. Lá fora você fala assim, eu sou do Pantanal, ok, conhece Bonito? Cada 10, um vai falar que conhece. Tá? Esse é um ponto. Então, um projeto como esse deu uma luz para Bonito e deu lugar de fala para gente nos eventos internacionais. Nesses eventos segmentados de turismo de aventura, esse último que eu tive o ano passado, que foi no Panamá, que é o Summit da TTA, que é um mundial, houve um momento lá só com Tourism Boards, ou seja, só com órgãos de turismo de países, e houveram 3 cases que foram apresentados, um deles foi o nosso. E aí, quando eu apresentei sobre a inovação da gestão do Estado, e eu falo de Bonito, tinha lá Suíça, tinha Canadá, Estados Unidos, Japão, isso já, cara, sério? Aí já começa. Isso começa a reverberar. Aí eu tive esse dia reunião com o pessoal lá do Acordo de Glasgow, foi semana passada. Foi um round table lá, que é uma rodada de conversas. Tinha um cara lá de uma empresa chamada G-Adventures, que é um grande operador norte-americano. Eu entrei e falei lá, o cara já conhece o nosso projeto. Então, assim, isso deu uma visibilidade para o mercado. Mundial. Hoje tem uma organização que chama Tourism Cares, que é cuidado no turismo, né, que é norte-americana, que eles só cadastram empreendimentos e atrativos que tenham essa pegada, que é do ESG. Cuidado com a comunidade, pegada ambiental, pegada social. Eles olham isso. E eles estão de olho no Mato Grosso do Sul. A gente está quase negociando, já estamos negociando para trazer ano que vem um evento deles para o Mato Grosso do Sul. Então, isso abriu o caminho para a gente poder falar sobre sustentabilidade fora do Brasil. Então, é isso que trouxe para Bonito. E, claro, a responsabilidade é muito maior agora. E aí trouxe os desdobramentos mais práticos para o destino. Empresas se certificando, como é o caso do Rio da Prata, que eu acabei de falar. Outras já estão procurando. O gerenciamento de resíduos, que foi incrível. Está explodindo agora em Bonito. A compostagem de lixo orgânico lá agora é algo inacreditável. Tem a Ciclo Azul, que é uma empresa de Bonito, que faz compostagem de lixo orgânico. Quantas toneladas hoje por dia que eles têm capacidade? Se não me engano, 5 toneladas por dia de compostagem de lixo orgânico, Clóvis. Só o Zagaia composta, acho que 7 ou 8 toneladas de lixo orgânico. Então, 8 mil quilos de restos de comida e de outros dejetos orgânicos que iam para o lixão, ou sei lá para onde,
estão virando agora adubo pro viveiro lá de Bonito. Que coisa sensacional. Então, assim, as pessoas começam... Por isso que eu falo que o exemplo tem que começar dentro da ação nossa. Porque eu não saí falando para eles que eles tinham que fazer. Falei, pessoal, olha o que a gente fez aqui, ó. Foi desse jeito. E com a fundação vai ser igual. E é o olhar e o engajamento da sociedade também nessa agenda, né? A gente percebe isso muito lá também, assim, de uma startup que foi inclusive apoiada por um programa de governo do estado, que começa a parte de gerenciamento de resíduos, que leva a proposta de fazer isso em Bonito, que um hotel adere, que é o Hotel Paraíso das Águas, recebe uma certificação lixo zero, todo mundo... A mídia nacional... divulgou isso, né, a certificação de um hotel lixo zero, e isso acabou trazendo uma outra perspectiva também para o território, para o engajamento das empresas, né, dos diferentes setores, então restaurantes, pequenas empresas, os atrativos turísticos que já estão fazendo gerenciamento de resíduos, os balneários, né, o Parque Ecológico Rio Formoso, a Estrela do Formoso. O Estrela do Formoso agora vai fazer todo o sistema de tratamento da água e do esgoto dentro da propriedade deles, já está pronto já. Eles então vão isso vai aproveitar 100% da água. Vai aumentando o engajamento e a responsabilidade também, né? Então, isso acaba replicando, né? Acaba reverberando, né? Como a gente diz também, né? Sabe quando você joga a pedrinha na água, que faz aquela onda? Então, a gente começou com uma ação assim e agora está expandindo também. Então, isso está muito bacana. Como que é? E ainda é muito desafiador. Ah, sim. Né? Muito desafiador. Com muita, né, enfim, mas a gente tem, assim, conduzido com muito... Mas é maravilhoso esse desafio, porque, assim, o trabalho que vocês estão realizando é geracional, ele assim, é um negócio que você vai deixar para gerações, cara. Clóvis, o impacto, na minha visão, está tão grande que os eventos hoje brasileiros, nós temos a maior feira de turismo hoje, acho que até da América do Sul, que é a feira da ABAV, é a Associação Brasileira das Agências de Viagens, ela realiza o maior evento do turismo brasileiro, é uma feira de turismo gigante. Todos os estados estão lá, com grandes stands, empresas, operadoras, companhias aéreas. Quando a gente começou o movimento de carbono neutro, a gente começou a trabalhar o nosso stand como um stand de carbono neutro, foi uma novidade para o setor. A gente tem uma parceria hoje com uma startup que chama Compensei, que ela trabalha hoje a política de descarbonização da fundação, que foi apoiada também, né, por uma ação super legal também, que eu vou falar no meio do caminho agora, que é um apoio que a gente fez a startups, para desenvolver as soluções tecnológicas na área de conservação, meio ambiente e turismo, e ela foi uma das startups também que vai receber esse aporte, parceria da Fundect financeira, com o SES Startup, selecionamos 4 startups, cada uma vai receber R$400 mil, e ela é uma delas. E a gente começou a pegar e trabalhar com elas antes disso, no carbonômetro. O que é isso? Nosso stand tem uma tela assim, e tem o carbonômetro. Toda pessoa que vai visitar o nosso stand, vai lá, baixa o aplicativo do carbonômetro e calcula quanto que ele deixou de carbono para chegar no evento. Eu vim de avião, de Aracaju para São Paulo, você tem 50 quilogramas de carbono, pode compensar, ele compensa isso, então a gente tem descarbonizado os nossos eventos também. Razão disso, em 2023, se eu não me engano, a BAV vai lá e cria um evento paralelo dentro da própria BAV para falar 24, para falar só sobre sustentabilidade. Como é que ficou? Jornada 2030. Jornada 2030. E claro que nós somos patrocinador master. E eu tenho certeza, Clóvis, que isso foi criado a partir da iniciativa do Mato Grosso do Sul. Tenho certeza disso. Porque depois a gente foi para uma reunião da BAV 2 anos antes para falar sobre isso, da importância deles repensarem o evento, e aí 2 anos depois eles surgem com essa ideia e chamam, claro, a gente para ser o patrocinador master deste momento. Então, o Mato Grosso do Sul já pode dizer que ele lidera a agenda climática no turismo brasileiro com tranquilidade, porque nós somos hoje o exemplo para outros destinos do que eles podem fazer. Isso é bem legal. E isso hoje, é bem legal. Com relação a essa questão dos eventos mesmo, isso é bem estratégico também falar, porque hoje já existe até uma norma da BNT que diz exatamente como um evento pode ser mais sustentável. Então, o que a gente está tentando influenciar também, né, e o que a gente influenciou no final das contas, foi que esses eventos do turismo adotassem essas práticas mais responsáveis aí também, e tá super bacana o movimento. Então, assim, já existem empresas que certificam eventos carbono neutro, então tem toda uma estratégia de descarbonização do evento desde da fase de planejamento. Então, como é que a gente descarboniza um evento, por exemplo?
escolhendo quem vai ser o seu fornecedor, na parte da cenografia, que tipo de material você vai usar, o que você vai fazer com esse material no final do evento. Imagina o lixo. Agora, os adesivos de vinil. Boa, a gente não vai nem usar, inclusive. A gente vai ter uma participação numa feira agora, que é a segunda maior, que chama WTM. E eu tava tão incomodado com os estandes, que a gente já tava, medindo, neutralizando. Mas eu falei, o que mais? Esse ano, o nosso projeto, todo ele foi formatado para não ter nenhum material que não vai ser reutilizado e que já não vem já de material de reuso. Não teremos nenhuma plotagem, acho que esse ano. Vai ser tudo tela, só imagem, para não ter nada. E se for usar, vamos usar lona, e depois essa lona já vai ter a destinação correta para pessoas que vão buscar esse material. Então, para a economia circular. Deve ser o primeiro stand 100% reaproveitado da feira, vai ser o nosso. A gente tá tendo uma briga lá, porque a gente contratou uma pessoa fora da feira. É difícil entrar nas feiras, né? Porque tem todos lá os organizadores que podem fazer. A gente pegou um nosso só. Projeto 100% para isso. Vamos acabar com os papéis de balcão. Até falei ontem, pessoal do Pantanal, eu falei, não levem folder, porque vocês não vão ter mais balcão. Essa feira não vai ter mais balcão. Se virem, levem seu tablet, seu QR Code, que não tem nada de novidade nisso, mas o setor ainda é um setor que gosta de distribuir papel. E fala, o Mato Grosso do Sul tá falando sobre a agenda climática, e eu chego nos meus balcões lá com 100, 200 mil papéis em cima, folders que vão parar na lixeira do evento, e a gente desenhou já o stand, não haverão balcões. Então, meu trade, vocês estão me escutando, leva meia dúzia de folders, só para você abrir lá na frente lá do agente que você vai atender, pra você mostrar para ele onde é que tá, que é isso que você vai ter, que não haverá balcões para você colocar os seus materiais impressos. Podem brigar, sinto, eu já tinha avisado isso no passado, e agora a gente vai cumprir. Porque hoje a gente vai no total, Clóvis, hoje a gente não vai, na né? Verdade, ou meia boca não dá. É o filho pegar exemplo. É uma transição, né? É o filho pegar exemplo do pai em cima do comportamento, não o que o pai diz para fazer, né? É o que vocês estão elaborando e construindo isso. E né? Aprendendo também, porque a gente faz muita coisa errada ainda. Fala, cara, fazer o material, eu comecei cada vez mais a incomodar o cafezinho. Falei, acabou, não tem mais copo d'água, não tem mais cafezinho com plástico. São coisas que são bobas. Eu não posso falar que meu stand é carbono neutro, Clóvis, e ter plástico dentro dele. É uma incoerência. Então, se a gente não trabalhar toda a rede que nos atende, que agora é o mais difícil, né, Flávio, educar, e até aproveitando em educar fornecedores, a gente acabou de fazer, acho que uma semana atrás, um evento sobre compras e licitações sustentáveis. Existe legislação para isso, Flávio pode falar um pouco melhor, que é como é que o governo vai comprar melhor, Clóvis. A gente tem problema nisso, né, Clóvis? A gente vai escolher um serviço, enfim, alguma coisa da ata de registro de preço do Estado, e a gente não tem uma opção de escolher algo que seja mais sustentável, alinhado com a política do governo de ser carbono neutro, né? Então, como é que a gente influencia isso? Então, hoje a gente já tem a legislação federal dando respaldo para isso, e aí a gente vai fazer essa transição também dentro do próprio governo, a gente também está incentivando, liderando essa agenda também no próprio governo. Claro que a Secretaria de Administração... Claro. E assim, vocês estão, na verdade, fazendo o dever de casa e colocando com aplicabilidade as ações e as políticas públicas e de gestão, entendeu? Para realizarem o que a fundação exatamente, né? Nasce para isso. Claro, sim. Contrata um coffee break, data de registro de preço e o fornecedor vai lá com prato de plástico, copo de plástico, tudo de plástico. Isso tudo alinhado. E num evento de turismo, por exemplo, eu falando lá no mesmo evento sobre carbono neutro. Você entende a relação? Aí você vai lá, igual eu fui num evento internacional, hoje é só o dia da comida vegana. Eu fico indignado com isso, eu brigo no evento, eu vou lá e tem um negócio de papel também, aonde a comida tá. Eu falo, peraí, você está falando sobre descarbonização, porque não tem carne aqui, que você já está equivocado, você está completamente equivocado. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento a esses detalhes. Quanto mais a gente avançar, mais atento aos detalhes a gente vai ter que estar. Então, é um processo ainda de evolução e cada vez mais a gente está ficando mais rigoroso, né, Flávio? Eu não sabia que o nosso estado estava nesse nível. Assim, eu já sabia de algumas ações, mas essa parte de sustentabilidade eu não sabia. Camila, mas esse desafio das compras é um desafio, Clóvis. Porque se a gente pegar a administração pública, um dos princípios é a economicidade, né? E a relação de compras sustentáveis, eu não posso trabalhar só com economicidade. Porque senão eu não vou vencer.
Mas até os entendimentos legais estão para isso. Mesmo se custar um pouco mais caro, agora como princípio. ela vem como princípio. Isso então, ela custa R$15 mais caro, ok, mas eu tenho esse princípio, legalmente me ampara e eu posso pagar por isso, e a gente vai pagar por isso. Isso é o que a gente precisava legalmente para isso. Porque eu gosto desse princípio também da eficiência do Estado, até mais do que a economicidade, né? Eficiência. E essa mudança na legislação ela vem há pouco tempo também, né? Apesar de já estar orientando lá desde a lei das licitações, lá da década de 90, que já vem alguma coisa de... Tinha isso lá atrás? Tinha, mas orientando para construções públicas, sabe? Alguma coisa assim, bem pontual. Assim. Mas para compras no geral, não. E aí isso vem muito recente. Isso, eu nem sabia. E aí isso está bem bacana, a própria Secretaria de Administração já está estruturando isso também. Então, por exemplo, o nosso fornecedor de serviços de manutenção e limpeza. Como é que os produtos de limpeza são biodegradáveis? Né? Então, assim, é tudo. Tem que pensar. Você é uma vanguarda disso nacionalmente, né? No turismo, com certeza. Com certeza absoluta. E muito alinhado com as orientações da ONU Turismo, depois agora, né, nessa gestão agora do governo federal. Também, né? Do governo federal, a gente tem o Ministério do Turismo também adotando, a Embratur muito próxima adotando também isso. A Embratur está adotando? A Embratur também, com várias área práticas. voltada só para sustentabilidade, com especialistas lá dentro, eles estão bem imbuídos nessa pauta também. E é bacana que daí quando a gente vê o nosso trabalho, né, sendo realizado, a gente vê que isso já está alinhado com as orientações que estão vindo agora. Né? Então, assim, tem uma vanguarda nisso aí também. E, assim, eu até fazer uma pergunta, na verdade, que vocês já responderam, né? Que seria as ações, sustentabilidade e as ações climáticas, como que o turismo, né, e a estrutura nas ações junto à Funditur. Vocês já responderam exatamente isso, né? É o trabalho que vocês vêm realizando e vamos... Como que o turismo vai influenciar as ações dos responsáveis no território? Por exemplo, vocês têm diretrizes, vocês têm treinamentos, vocês orientam os agentes que fazem parte, né? Vocês estavam falando até que vocês fizeram um tempo, agora dia... que dia que foi que vocês fizeram agora, tempo atrás, treinamento... Externamento de licitação sustentável? Exatamente. Tá. Então, assim, vocês estão com a mão em tudo, na verdade. Eu acho orientando o privado... O público também, dentro de casa, nossos servidores... Desenvolvendo no público, né? E criando as ações na agenda que está o mundo. Isso. A gente está estruturando o trabalho baseado em todo o planejamento estratégico da Funditur. Então, a gente tem ações de sustentabilidade, ação climática no turismo, nos 3 grandes objetivos estratégicos da Funditur, que é a parte da estruturação da oferta turística, a parte do mercado e também do fortalecimento institucional. Então, essas ações elas estão estruturadas para atender esses objetivos estratégicos. Então, na estruturação da oferta turística, a gente tem essas orientações para os municípios, para os eventos mais sustentáveis, para as empresas. Então, tem um alinhamento estratégico que vai conduzir, que vai orientar, que vai... ajudar nessa jornada de todos, né? Porque a gente vai ter que fazer isso juntos, inclusive. Né? Então, tem isso. Um outro projeto na parte da estruturação da oferta turística, que esse é muito bacana, e que a gente não falou ainda, que é o Bonito Eco Criativa, que é um movimento que o Bruno vai falar um pouquinho mais aqui também, mas a gente parte de um princípio, Clóvis, que... Eu escrevo tudo, não liga Tá não. bom. Uma cidade, um destino, antes de ser boa para o turista, ela precisa ser para a sua comunidade. Tá? E aí, esse mote é o que está conduzindo também essa próxima geração aí de gestão essa próxima gestão do Bruno também. Então, a gente está estruturando projetos, enfim, iniciativas que possam dar esse fomento também para as comunidades onde o turismo acontece. E aí o Bruno vai... vou tentar resumir, porque assim, esse é um movimento que surgiu por uma provocação de um empresário lá de Bonito, e aqui de Campo Grande também, que coincidentemente tem o mesmo sobrenome do que eu, que é o Diogo, que é o meu irmão. Ele me provocou no final de 2021, de que bom, né? Se aumentou o fluxo aqui de Bonito, aumentou mais de 300 mil turistas agora, mais 50%. Mas como é que está a questão da comunidade local, a empregabilidade, um índice muito alto de depressão em trabalhadores, falta de opções de lazer,
moradia, assim, uma coisa muito mais estruturante, né? E falou, e aí, o que vocês vão fazer a respeito sobre isso? E uma provocada boa, né? Em mim, depois no governador, antes do governador ter sido eleito. E a gente pensou, e deu várias ideias, e a partir disso, quando vira a gestão, veio a questão de Bonito carbono neutro, né? Começou a entrar um projeto, ainda desconectado com esse movimento, e começou a aparecer iniciativas, a gente criando também, até a hora que clareou tudo na minha cabeça, falei, bom, a gente pode fazer um movimento de transformar Bonito numa cidade criativa, uma cidade eco-criativa, inclusive veio do Décio, meu amigo Décio, que foi superintendente de economia criativa aqui do estado, um goiano que voltou para Goiás agora, porque a gente queria trabalhar Bonito como uma smart city, uma cidade inteligente, que tem a metodologia de destinos inteligentes, vou falar um pouquinho sobre isso no podcast do mercado. E aí surgiu, a gente conseguiu clarear esse movimento. O que é esse movimento? É uma proposta mesmo de Bonito de reconstrução do seu destino em cima de pilares que são muito importantes e que são pilares que às vezes o turismo não trabalhava, que é o pilar da educação, que é o pilar da economia criativa, né? E que é o pilar, claro, da sustentabilidade, né? E da inovação. Né? E da acessibilidade. E agora da acessibilidade. Então, por isso que eu falo que é um movimento, porque ele não é um programa, não é um projeto, ele é um movimento porque ele está abraçando ou querendo abraçar práticas, iniciativas que tenham convergência com esse propósito, né, de reconstrução do destino bonito. E a partir daí a gente começou a definir uma série de ações. Então, por exemplo, no eixo estratégico da educação, nós temos uma parceria super legal hoje com o SESI, e a gente leva hoje curso de robótica para as escolas públicas de Bonito. Que legal. Começou com 330 crianças e adolescentes, da escola pública estadual, que é a Escola Falcão, e da escola pública municipal, que eu acho que não me engano, Dorvalina, de Bonito. A gente selecionou essas escolas, se criou uma sala mesmo de aula de robótica, metodologia que o SESI aplica, levou lá os robôs de Lego, é fantástico. Clóvis, você vê, eu tenho um vídeo, mas eu acho que até não tá fácil para te mostrar. A expressão da criança, quando estava vendo o professor mostrando um robô de Lego se movimentando, aquilo era o resultado que eu queria. Essa é a transformação. E não é no turismo que eu estou pensando ali, não. É naquela criança, para que ela possa ser o que ela quiser. Esse projeto é maravilhoso, a gente vai renovar agora com o SESI. Traz uma nova perspectiva, né? Você abre o mundo, né, para uma cidade, mais que uma cidade turística, é uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul ainda, que ela não está aberta a todas as possibilidades que o mundo tem para ela, especialmente as crianças. E foi fantástico que o prefeito abraçou, porque eu fiz o Josmail se comprometer, falei, isso vai ter que aumentar, ele vai aumentar agora para mais escolas municipais, a gente vai aumentar para mais turmas da escola estadual. Linha educação. Uma outra linha de educação, que a gente está junto com o secretário Hélio, que é criar e implantar um centro de hospitalidade e turismo dentro de Bonito, para começar a formar essa mão de obra dentro da cidade e começar a criar a cultura da formação da mão de obra dentro de próprio Bonito, em vez de só ficar levando cursos pontuais. Tudo bem, temos ótimos parceiros que atuam lá, o Sebrae é excelente, o Senac é excelente, a gente quer ter uma estrutura lá dentro, a gente está conversando com alguns parceiros para isso. No eixo da inovação, tecnologia, essa ação com as startups que eu falei do SESI, de aportar recursos, é uma das ações do movimento Bonito Eco Criativo, ou seja, criar soluções tecnológicas para resolver algumas questões ambientais, de gestão de empreendimentos, né? Enfim, isso está acontecendo. Na área de economia criativa, a gente criou lá um projeto que chama Marambaia Eco Criativo. Para quem não sabe, o Marambaia é o maior bairro de Bonito, onde boa parte dos moradores que trabalham com turismo residem, que ainda carece de muitos espaços criativos dentro do bairro, opções de lazer, centros culturais, artesanato, e a gente começou a olhar para esse bairro. Estamos há 2 anos já no trabalho com a comunidade, eles estão desenhando o que eles querem, com a nossa ajuda metodológica, por meio do Sebrae, consultorias do Sebrae. A gente vai aportar agora recurso financeiro lá via associação, para que eles definirem o que eles querem, se eles querem fazer um centro cultural, se eles querem melhorar a entrada deles agora, se eles querem melhorar a pintura das casas, eles estão definindo isso. Além disso, a gente já pegou toda a produção que eles fazem de artesanato, estamos levando para os eventos. Eles já estiveram presentes no Festival de Inverno, com espaço só deles, para comercializar o artesanato deles. Eles vão estar presentes agora na FID, né, que é a Feira Internacional de Destinos Inteligentes, que vai acontecer agora 18 a 22 de março em Bonito, que nós captamos. Então eles vão estar presentes. Então a gente está dando oportunidade para os criativos do Marambaia acessarem o mercado, melhorar o ambiente do bairro deles, para que eles possam ter prazer de morar ali. Então esse é um projeto maravilhoso também, um dos principais.
E o do meio ambiente, que é toda a parte de sustentabilidade, né? Carbono neutro, descarbonização, que a gente falou. Então, esse é um movimento que, qual que é o nosso objetivo? Gerar um modelo de desenvolvimento de destinos a partir de eixos como educação, economia criativa, sustentabilidade, inovação e acessibilidade agora. Bonito deve se tornar o primeiro destino também acessível do Estado, em termos de acessibilidade para deficientes físicos, visuais, com qualquer tipo de deficiência. A gente está em parceria agora com a Subsecretaria de Pessoas com Deficiência, é uma subsecretaria dentro da Secretaria de Cidadania do Estado. A subsecretária é a Thelma, ela é deficiente visual e ela coordena esse trabalho junto conosco. A gente já fez o inventário dos empreendimentos, qual que é a situação que eles estão da Serra da Bodoquena. Já fizemos treinamento já com alguns empresários e lideranças, com especialistas na área de acessibilidade, e agora é a política estadual. Tem lei estadual agora para acessibilidade, a gente vai começar a implantar isso ao longo dos próximos anos, para que a gente tenha roteiros de empreendimentos que tenham acessibilidade. A gente vai envelopar isso e vai divulgar como produto para as pessoas com deficiência, que passam de dezenas de milhões no Brasil, que são deficiências permanentes, temporárias, mobilidade reduzida, melhor idade, tudo isso se enquadra. Então isso agora foi incorporado nesse movimento. Então a gente quer gerar esse modelo e replicar em outros destinos. E a próxima cidade que eu quero levar é Corumbá. Já conversei com o Zelinho, que é o novo presidente lá da Fundação de Turismo de Corumbá, porque Corumbá, depois de Bonito, para mim é o destino mais complexo que tem. É até mais complexo que Bonito, né? Porque é uma cidade complexa, né? Culturalmente falando, a questão da liderança no passado, ter perdido isso. Então a gente vai levar o movimento para lá, claro que é adequado às características de Pantanal, de Corumbá, mas isso é legal. Esse é um movimento bem disruptivo, em termos de eco-criativo, cidade inteligente, porque a gente está levando esses eixos e saindo da zona de conforto, né? Literalmente entrando na educação, em eixos que a gente não trabalhava antes. Que fala, não, a gente não pode dar conta de tudo. A gente não pode dar conta de tudo mesmo, não. Mas a educação é um eixo legal de trabalhar a economia criativa, acessibilidade. Então, esse é o movimento que a gente quer agora. E que impacta o turismo diretamente, né? Total. Então, a gente precisa também dessa base. A comunidade como um todo, na verdade. Isso é a base para a gente poder ter um turismo, né, mais responsável também. Isso tá bem bacana. Eu, quando encontrar o Diogo, vou dar meus parabéns a ele, né? Porque é sensacional essa visão, né? E claro que a comunidade abraçou, né? Ela quis depois isso, porque a gente conversou com as pessoas antes, a ideia, elas receberem isso daí, né? Estou aqui com uma biojoia do Marambaia, inclusive, ó. Legal, uma biojoia do Marambaia, né? Então, é assim, tem todo um valor ali agregado. Nesse movimento do Marambaia, a gente tem uma artesã, Dona Maria, que trabalha com cestaria. Ela faz uma cestaria numa técnica que é ancestral também. E com o que ela faz isso, Clóvis? Com as embalagens plásticas dos restaurantes de Bonito. Eu tenho lá em casa um. Nossa Senhora. É muito bacana, sabe, ver esse movimento, esse engajamento da comunidade com a economia circular. Então, quer dizer, era um resíduo que provavelmente iria para o aterro, para o lixão lá do município, e que deixa de ir para esse lugar. Né? E vai para nossas casas como arte. Como arte. E gera renda. E de muito bom gosto. Nossa, você me deu uma ideia aqui violenta aqui. Não posso falar agora. Aplica. Aplica, Fala né? com a gente, Clóvis. Fala com a gente. Vou passar para vocês isso aí. Agora eu vou fazer uma pergunta, assim, eu acho que as pessoas mais preparadas para responder são vocês. E os desafios para essa agenda que vocês possuem dentro dessas pautas de sustentabilidade, de mudanças climáticas, quais são os maiores desafios? Incutir essa cultura nas pessoas, né? Fazer elas acreditarem que é viável, que é possível, que não é utopia, que não é só coisa de conservacionista. O momento do Brasil atrapalha do debate, porque ele acaba influenciando, só que a gente desconsidera isso e vai sempre no eixo da ação, mas tem esse desafio, é um desafio posto, incorporar isso nas práticas públicas também, né? Internas, os servidores, influenciar o governo, mesmo que é um governo já com essa agenda, mas há um desafio interno também de ser mais abrangente, porque ele ainda é muito debatido só na agenda do agro e da indústria, e não às vezes de dentro do próprio governo. Acho que é esse desafio, e colocar isso em prática, a gente conseguir exercitar isso e reverberar isso primeiro com o nosso público direto, que são os nossos clientes, que são o trade, né, e o trade estando junto conosco, e que isso seja percebido como valor pelo turista, né? Quem consome
por quem oferece, por quem consome, que seja valor, que isso seja um valor mesmo, de princípio e de investimento, que isso agrega. A própria Silvia fala que depois que ela certificou o hotel dela, vamos dizer assim, uma categoria 3 estrelas, mas ela aumentou o ticket médio e começou a conversar com clientes que ela não acessava antes, só por conta dessa virada de chave. Então, ela é um hotel 3 estrelas hoje, acima dos demais, com ticket médio acima, porque ela agregou valor. Ou seja, por isso que ela fala que não tem custo, só teve investimento e retorno financeiro. Então, quando a gente conseguir comprovar isso, eu não estou nem falando de uma questão utópica de vamos preservar o meio ambiente, sim, ok, mas vamos ganhar mais dinheiro de forma responsável, se posicionar melhor? É isso que é um pouco do desafio que eu acho que a gente tem, um dos, né, que a gente tem para avançar. Eu lembro que uma das visitas que eu fiz lá no Paraíso das Águas, ela me mostrou, eu não sei como é o nome daquele, um equipamento que tem, uma plataforma giratória para tirar foto. Que tem tá nos na moda eventos, agora, que tá na moda, sabe? Né, que é todo modernoso, né? Eu também não sei o nome. Mas, enfim, ela fez um só com os resíduos do hotel dela. Fez uma base giratória que ela tinha lá de alguma coisa, colocou uma haste. Fazer a grua, né? Fez a grua, E assim, e ela tá procurando soluções para tudo ali, para emitir o menos, né, pro aterro da cidade. Então, tem todo E isso aí, eu quero destacar de novo, né, a importância do engajamento da liderança. Né? Porque se não tiver ela com esse olhar, o Bruno com esse olhar, né, a gente não tem como implementar essas medidas. E aí entra nos desafios. Acho que o engajamento da sociedade como um todo aí é um grande desafio para essa agenda, né? O envolvimento da cadeia do turismo e também dos empresários, né, nessa responsabilidade corporativa também, né, de trazer essa agenda para suas práticas cotidianas, enfim, da gente conseguir implementar isso. E quando eu falo do engajamento da sociedade, Clóvis, eu acho que parte de um termo que eu tenho escutado bastante aí também, que são essas micro-revoluções, né? Eu já quis mudar o mundo, né? Não consegui, né? Mas, assim, no geral, mudar o mundo, né? Não, você está conseguindo sim, Mas Flávia. eu penso que mas são essas atitudes individuais que fazem a diferença também, né? Então, acho que a gente adotar práticas, né, no nosso dia a dia, acho que isso também pode fazer uma grande contribuição. É claro que eu entendo o meu papel como servidora pública, influenciar a política pública, né? Então, eu fico muito honrada e com muita responsabilidade também, né, em estar conduzindo isso, sobre a batuta aqui do Bruno também. Mas eu vejo que no dia a dia a gente também pode adotar isso tudo, né? Não é a Flávia servidora pública, é a Flávia cidadã também que está comprometida com essa agenda. Então é isso. Vou ficar falando aqui. Meus parabéns de verdade pelo trabalho executado. Meus parabéns, Bruno, por ter falado assim, Flávia, vem aqui, né? Você falou em relação a mudar o mundo, você está mudando o mundo sim, e te digo, você está mudando através de ações onde contemplam resultados coletivos, e eu acredito num propósito onde que o melhor resultado é aquele que gere resultado para o coletivo. Para o coletivo. Assim, então isso é uma coisa... tem muita força, tem muita luz, né? Meus parabéns. Devagarzinho nós vamos conhecendo a Funditur e sabemos que se o líder não abraça todo mundo e fala assim, vamos com essa energia toda, muito difícil, né? A coisa andar. Sim. Então, assim, é muito complicado, porque nós estamos fazendo os episódios junto à Funditur, e eu conheço o Bruno, né? Então, a capacidade dele. E eu rezo, né, que existam outros Brunos como líderes dentro da coisa pública-privada, porque você vê que é diferente isso, né? Meus parabéns, Flávia. Nós sempre pedimos... meus parabéns, senhor Bruno. Nós sempre pedimos que a convidada passe uma mensagem para o pessoal em casa. E eu gostaria muito de escutar algumas palavras suas em relação a isso. Uau! Eu acho que, assim, participar do podcast também foi um momento de muita reflexão, né? Então, até de
de ver essa trajetória, de ver esse compromisso, essa responsabilidade. Então, o compromisso e a responsabilidade, eu acordo com ela todo dia de manhã, né? Então, quando eu saio de casa, com a minha família, com o meu trabalho, então isso, assim, acho que faz muita diferença também. E isso eu acho que poderia também conduzir as ações da sociedade como um todo, né? Então, o Bruno falou de uma questão do lixo, eu lembro da Lívia contando pra gente do Ciclo Azul que tudo se resolve no saco preto, né? Então, você coloca tudo dentro do saco preto, fecha, que é o saco de lixo, e acha que está tudo resolvido. E não está. Ali só está começando um outro problema, né? Então, a gente tem aí esses desafios. Eu moro num condomínio, então, assim, pessoalmente tem sido também desafiador, né? Ver algumas situações, e aí a síndica, já sabendo que eu transito por essa área, também já me colocou algumas responsabilidades que eu vou fazer com muita dedicação também, né? Então, acho que, assim, é o posicionamento, é a nossa postura, a nossa conduta que vai nos conduzir aí para um futuro que a gente merece, né? Então, é de muita responsabilidade. Então, está nas nossas mãos e vamos juntos. Nossa. Vamos juntos que a gente vai mais longe. Meus parabéns, Flávia. Meus parabéns de verdade, tá? Obrigada. De verdade. Senhor Bruno, as palavras finais em relação ao tema que foi colocado, né? É muito importante o seu posicionamento e para as pessoas que assistiram o episódio. Não, Cláudio, eu só tenho que ser grato pela oportunidade que eu tenho de poder exercitar um pouco isso e das oportunidades que apareceram. E claro que a gente soube aproveitar, né? Porque a gente aproveitou oportunidades que não estavam na minha cabeça isso alguns anos atrás. Apareceram oportunidades em momentos que eram bem interessantes, mas que eu tive a capacidade de abraçar, que outros não abraçariam. Então, assim, nós abraçamos e a partir daí as coisas foram aumentando, ganhando mais corpo, e nós estamos num momento hoje que a minha prioridade enquanto gestor é a agenda climática dentro da Fundação. Ela é tão prioritária quanto a questão de promoção, que a gente vai falar logo em seguida, que é o grande resultado que o empresário vê, mas eu estou mais imbuído da agenda climática, porque eu realmente resolvi abraçá-la. Então eu estou feliz de poder contar com a Flávia, com a equipe, com os parceiros que nós temos no Estado cada vez mais, com o governo que hoje também está na agenda de governo, está na agenda do governador e do governo, isso é muito importante dizer, e de poder participar desse momento, e ser um ator bem pouquinho ali dessa mudança pequena, poder fazer alguma coisa, mínima que seja, mas eu estou feliz de fazer o mínimo já. Antes eu não tinha essa noção de que fazer o mínimo, pelo contrário, eu falava que era bobagem isso. Eu falava que era bobagem. E hoje eu não sinto que seja. Eu estou fazendo, tá bom. Eu estou fazendo alguma coisa. Espero que a gente continue fazendo e reverberando isso aí para mais pessoas. Meus parabéns, Bruno, Obrigado, por toda visão e garra e crença naquilo que você faz, de verdade. Você é um exemplo para todos os mato-grossenses, de verdade. E isto é Mato Grosso do Sul. Isto é Mato Grosso do Sul. Né, como você sempre diz, e toda a sua equipe. Isso aí. Meus parabéns, Flávia, novamente. Gratidão a você. Obrigada. O prazer é meu e da comunidade, viu? Então, obrigada. você está mudando o mundo, com certeza. Ó o peso. Tá, mas não, isso é leve para você, competência. Gente, eu espero que tenham gostado desse episódio, um tema muito importante, sustentabilidade, as mudanças climáticas e a visão e a gestão em relação à Funditur para com esses temas, né? Vamos juntos melhorar a nossa ambiência, né? Eu acho que a gente começa um pouquinho em casa. Eu tô muito mal, porque minha esposa me cobra muito isso em casa, né? E ela já tinha essa visão. Aí, Maria Rita, chegando em casa... Você tem tempo ainda agora, ó. Lógico. Aí, Maria Rita, temos mais um aliado. Meus parabéns de verdade. Espero que tenham gostado, tá certo? E até o próximo episódio. Um grande abraço a vocês.